Bom dia, me chamo Diácono Ivanildo. Bom dia, eu me chamo Diaconisa Rose. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a sua vida. Então, pessoal, hoje é o quinto vídeo da saga na temporada Na Fé de Moisés, a quinta praga. Meu amigo e minha amiga, Moisés foi um homem que rejeitou as maravilhas do Egito pela fé, para poder agradar a Deus. Moisés, ele é um exemplo de fé para nós. Moisés é um exemplo de superação, um exemplo de determinação, um homem aonde preferiu sofrer as dores de servir ao Todo-Poderoso, sofrer as humilhações, sofrer as murmurações do povo, sofrer as perseguições do povo que ele libertou, do que as maravilhas do Egito. Eu acredito que o Egito, ele era uma terra bonita, uma terra atraente, atrativa, mas mesmo quando ele estava de maioridade, Moisés não quis ser chamado o filho da filha de Faraó. Ele preferiu viver no meio do povo. Ele preferiu viver no meio do seu povo, no meio da sua comunidade. Ele se preocupou em cuidar daquele povo pela fé, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo caluniado, perseguido pelos seus irmãos, mas Deus tinha com ele um relacionamento diferente. Ele tinha moral para falar com Deus tete a tete. Não é verdade, Rosa? E não é diferente nos dias de hoje, né? Quando Deus nos chama e nos dá uma missão, uma direção, um propósito, se nós ficar olhando, né, o que falam, o que acham, o que pensam, o que dizem, você não vai fazer o que Deus está te pedindo. E ele ouviu, ele foi, eu acredito que também teve as aflições. E às vezes a gente passa por um processo e acha que não vai ter aflições. Nós temos que viver pela fé, porque sem fé não dá para a gente prosseguir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Qual é o teu chamado? Teu chamado é de líder? Teu chamado é para ser apenas um palestrante? Teu chamado é para ser um obreiro? Seja o mínimo do mínimo. Obedece. Porque senão você vai cansar. No meio do caminho, você vai indo muito bem. Aí, aparentemente no começo, faz aquele estouro, né? Então, vai ser bem maravilhoso. Mas vai chegar um momento da caminhada que você vai ouvir certas coisas que você não vai gostar. Algumas atitudes de pessoas que você vai ficar. Por quê? O que eu fiz? Não pensa assim não.
que você tem que fazer? Se você agradar a Deus, Deus vai se agradar de você. E Deus vai continuar te dando inspiração, direção, força, ânimo e sempre trazendo um fresquinho, uma direção do céu para que você venha passar para as demais pessoas. Por isso, eu não me preocupo o que falam de mim ou do Ivanildo. Mas o que a gente está falando de vocês? O que a gente está desejando para vocês? Porque pra gente, principalmente quando nós chegamos aqui na igreja, todo mundo é de Deus. Nós não vemos o que faz e deixa de fazer. Se ele é ou não é, cabe ele e ela. Porque quem tem que julgar, ou falar, ou dizer, é o próprio Deus. É verdade. Deus não chamou a gente para ser juiz. Então, Moisés foi um exemplo de um grande líder. E a gente temos falado dele nesse propósito de 10 dias. A Bíblia diz que Deus estipulou um certo tempo. Deus falou para Faraó: solta o meu povo. Solta o meu povo, Faraó, para me servir. O povo de Deus está escravizado. O povo de Deus está amarrado. O povo de Deus já não está servindo a Deus como tem que servir. Eles estão presos, estão amarrados. Não há mais alegria, né? A Bíblia diz assim, lá em Êxodo 9, diz assim, versículo 5: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. No 6, o Senhor o fez. No dia seguinte, todo o rebanho do Egito morreu, porém os rebanhos dos israelitas não morreu um único animal. De repente a tua vida está sendo cometida de destruição. Tua vida está passando por uma situação que você nunca imaginou que passaria. Mas é guerra, né? Mas Deus, Ele está te dando tempo de você se libertar, meu amigo. Sim. Deus, Ele queria que Faraó soltasse o povo. Faraó não quis soltar o povo. Faraó queria escravizar o povo. O povo já vivia 400 anos escravizado. Quanto tempo que você não está escravizado neste vício? Com essa mágoa? Com esse trauma? Com esse trauma? Com esse passado? Quanto tempo, minha amiga? Deus, Ele está te dando um tempo para você se libertar disto. Não perca tempo. A Bíblia diz que Moisés, ele, pela fé, Moisés preferiu rejeitar as maravilhas do Egito. E você, meu amigo e minha amiga, será que você tem coragem de largar esse pecado que tem te dado prazer, que tem te dado uma alegria momentânea? Será que você tem coragem de largar tudo e servir a Deus? Será que você tem coragem de obedecer o teu chamado? Viver pela fé. Será que você tem essa coragem? Viver pela fé, meu amigo e meu amigo, não é viver pela emoção. Tem muitos aí que estão vivendo a obra de Deus pelo oba-oba, pela emoção, pela patente. Mas quando o calo aperta, eles metem o pé. Para ser de Deus, tem que viver pela fé, tem que ter uma consciência limpa. Se você não tiver uma consciência limpa, você vai naufragar na fé sempre. Porque se a tua consciência estiver suja diante de Deus, você não tem fé, você não tem confiança diante de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus assim, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres
prazeres transitórios do pecado. Qual é os prazeres transitórios do pecado, minha amiga, meu amigo? É os benefícios que o mundo tem te dado. Ilusório, enganador. Então eu digo para você, meu amigo, mude tua maneira de pensar, mude tua maneira de agir. Nós estamos na quinta praga que nós estamos trabalhando contra o mal. Eu tenho certeza que nesse período que resta de 5 pragas, tudo isso é para a gente usar a fé. Não significa que Deus vai mandar abelha para o teu inimigo, Deus vai mandar enxame de piolho para o teu inimigo, não. Isso é um exemplo que Deus deixou para nós usarmos a nossa fé, para a gente não poder ficar parado, para a gente não poder parar. Se nós parar, nós morremos. Nós somos como um carro que precisa do arranque. O arranque é a fé. Mas também, se não tiver a gasolina, o arranque não serve de nada. A gasolina é quando você busca de Deus o Espírito Santo. Não é verdade, Rose? Sim. E para finalizar, a gente vai fazer uma oração para você que está desanimado, achava que estava vivendo pela fé, mas não estava. É verdade. Achando que as lutas estavam te sufocando, as aflições da vida, né, do dia a dia, você estava querendo desanimar, parar no meio do caminho. Mas o conselho é ir avante, vai em Continue. frente. Vamos orar? Meu Deus, abençoe o teu povo. Sim, Deus. Traga luz, traga entendimento. Sim. E que eles, meu Pai, possam se libertar dessa situação que eles estão vivendo. Eu declaro bênção sobre a vida deles, meu Pai. E que nesse propósito de 10 dias na fé de Moisés, haja uma libertação na vida deles. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, você que não conhece o projeto Apoio aos Soldados Feridos, abaixo do vídeo está os links aonde você pode se interagir com o projeto, conhecer o projeto, conhecer os atos de Ivanildo e Rose, todos os vídeos que Ivanildo e Rose têm feito, Ivanildo e Rose e seus parceiros e assim por diante. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.